Olá, olá a todas e todos, nossos companheiros e companheiras de jornada que estão juntos conosco em todos os trabalhos do GEAFA, sejam eles no meio físico, no meio virtual. Então, cumprimento a todas e todos que estão nos assistindo, que estão nos apoiando, que estão juntos conosco neste momento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor, eu sou um dos colaboradores do GEAFA. E hoje viemos aqui mais uma vez termos a nossa conversa do Evangelho, nessa segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. E eu gosto muito, acho que vocês já perceberam, de falar dos valores cristãos, dos valores espíritas ou espirituais, diante de fatos concretos que estão à nossa volta e que eu acho que a gente precisa analisar sob uma ótica dos valores que a gente estuda, dos valores que a gente aprende e do que de fato Cristo nos deixou de ensinamento, né? Por isso, eu acho que a gente já tratou desse tema diversas vezes, mas novamente eu vou abordá-lo porque nós precisamos desse debate, nós precisamos dessa reflexão. O mundo espera isso da gente e nós precisamos, de alguma forma, tentar sempre dialogar, conversar com o próximo, com todos aqueles que têm o respeito de nos ouvir, de trocar ideias. Então, o tema que eu trago hoje, mais uma vez, é sobre ser cristão. É um tema que parece simples, deveria ser simples, mas atualmente a gente precisa analisar com bastante atenção, porque é de bastante complexidade e muitas informações às vezes acabam nos confundindo, muitas influências, então a gente precisa dialogar para criarmos nosso próprio juízo de valores, nossa própria consciência, nosso plano de ação, digamos assim, né? Então convido a vocês hoje a debater conosco, concordando, não concordando, mas deixem aí o like, deixem seus comentários, fortaleçam o GEAFA. Nós precisamos da presença de todos vocês, do apoio de todos. E discordem, comentem, enfim, fiquem à vontade, esse espaço é nosso. E sugiram, né, temas também para os nossos evangelhos, tanto os nossos evangelhos aqui nas redes sociais, como também fisicamente no GEAFA. Como a maioria de vocês já sabe, nós estamos atendendo normalmente às segundas-feiras, a partir das 8 da noite até por volta de 10 da noite. Temos o evangelho, temos o passe, temos consulta com os mentores quando necessário e temos alguns tratamentos que também são designados aí pelos mentores quando necessário, né? E na segunda-feira nós também realizamos esses tratamentos. E na quinta-feira o tratamento específico da desobsessão, às quintas-feiras também a partir das 8, mas aí também só quando houver a, a, a destinação do mentor para esse tipo de tratamento. Temos nossos estudos continuam, a cada 15 dias, a cada 2 domingos, nós temos nossos estudos virtuais, né, via plataforma Zoom, que nós nos reunimos e estamos nesse momento aí, acredito, até o final do ano, estudando o livro Guardiões do Karma, que fala sobre a missão dos Exus na Terra. E também temos nossos encontros presenciais para estudos voltados ao desenvolvimento espiritual, tá? Então a gente tem a nossa programação, consulte aí nossos colaboradores. A gente pretende aí ter uma grade de programação aí em breve para vocês, mas também revezando aí a cada 15 dias aos domingos. Também uma vez por mês temos os tratamentos aos domingos com os animais e também nos domingos pela manhã abrimos a casa aos jovens, às crianças e aos jovens para evangelização e o trabalho aí voltado a este público. Também, caso haja interesse, consulte nossos colaboradores, que terão prazer aí de detalhar a vocês, tá?
Se não me esqueci nada, é isso. E mais uma vez agradecendo a todos que estão conosco, não só no apoio aí de nos assistir, de comparecer aos dias que o GEAF está aberto, mas também aqueles que ajudam os trabalhos sociais, capitaneados aí pela ONG Jovem, nossa parceira, que leva aí o material recolhido, o alimento, enfim, e as roupas, tudo que nós recolhemos em favor dos mais necessitados, de irmãos que hoje estão em condição de rua, e também irmãos aí de comunidades carentes, que são auxiliados, graças a Deus, aí pelo trabalho que vocês nos ajudam. E que a gente possa seguir, o final do ano aí está se aproximando, mas lembre-se sempre de que não basta o auxílio só no Natal, as pessoas têm necessidades todo mês do ano. Então é para isso que a gente convoca aí a reflexão, para sermos cristãos e ajudarmos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados do que nós, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de preconceito, pois certamente nós já estivemos na posição que hoje eles estão e quem sabe um dia poderemos voltar a estar. Então a gente precisa sempre lembrar que a gente depende uns dos outros e somos todos irmãos. Tá certo, pessoal? Então vamos à nossa conversa, iniciando pela nossa oração, oração desse dia, desta semana, agradecendo a Deus por novamente ter a oportunidade de conversar com vocês, de novamente falar em nome do GEAFA, agradecendo a toda a atenção a Jesus também, que coordena os trabalhos, é um dos coordenadores do trabalho da terra, ao nosso patrono espiritual Francisco de Assis e toda a equipe de luz, todos os mentores, todos os irmãos que nos auxiliam e que determinam o trabalho do GEAFA. Nos colocamos à disposição para servir o bem, para servir a luz. E mais importante do que nunca, precisamos ser luz. Precisamos ser luz neste momento de rivalidade, neste momento de ódio, neste momento de guerras. Que sejamos exemplos e que nos coloquemos sempre à disposição do bem. As fileiras do bem, mais do que nunca hoje, precisam de cada um de nós para diluirmos aqueles que ainda insistem no mal, aqueles que ainda insistem nas trevas. O bem vai vencer, como sempre, mas estejamos sempre aptos e dispostos a estendermos nossas mãos e vibrarmos sempre nos ensinamentos de Cristo. E sempre tendo o Pai junto conosco, dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Então, como eu falei, queria conversar um pouco sobre o que é ser cristão de fato. E eu separei dois textos. Um deles está no livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Pontos e Contos. Psicografado pelo Chico e através pelo espírito do irmão X, né? Então, nesse livro Pontos e Contos, no segundo episódio, né, no segundo capítulo, tem um texto chamado A Carta do Mundo. Eu vou ler para vocês. Peço licença para a leitura. Em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. De época a época, civilização a civilização, vemo-los à maneira de abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da vida, esparsas no campo infinito da natureza. O mundo sofria as calamidades mefíticas, mas a medicina respeitável saneou o pântano e continua vencendo a enfermidade e a morte.
Vagueava a fome entre populações exaustas. Todavia, o comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. Os perigos do mar afligiam os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo. As sombras noturnas invadiam as cidades e os campos, desafiando as lanternas bruxuleantes. Contudo, a lâmpada de Edson resplandeceu, expulsando as trevas. Moviam-se as máquinas primitivas pesadamente, extorquindo o copioso suor dos servos cativos. No entanto, a energia elétrica diminuiu os sacrifícios do braço escravizado. Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas metrópoles distantes entre si, mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta, e o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. Corações apartados no plano material padeciam angústias, sequiosos de intercâmbio, e o telefone de algum modo curou semelhante ansiedade. Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores. A anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento. Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitam nas artes e nas ciências, no comércio e na indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando, sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos. Para quase todos os flagelos que atormentam a humanidade, encontraram lenitivo e socorro. Todavia, para um deles, todo o esforço tem sido vão. Monstro de 1000 tentáculos, envolve as criaturas desde o sílex, rastejando entre as nações cultas de hoje, como se arrastava entre as tribos selvagens de ontem. Envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, investe as posições mais simples, tanto quanto as situações mais altas. Não reconhece a inteligência nem a sensibilidade. Alimenta-se de ódio e ruínas. Mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo. Derruba templos e oficinas, lares e escolas. Pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença. Ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura esperanças. Esse é o monstro da guerra que asfixia a Europa e a América com a mesma força com que constringia a garganta do Egito e da Babilônia. Por cercear-lhe a ação esmagadora, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e alianças em todos os tempos. Improvisam-se conferências em Londres e Paris, em Washington e Moscou. Renova-se a geografia e modificam-se os sistemas políticos. O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo, esfrangalhando, matando. Para extinguir-lhe a existência nefasta só existe um recurso infalível: a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora por meio da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança, no bem até o fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Será, todavia, remédio das nações, quando as almas houverem experimentado a sua essência divina. Não é receituário atuando, problematicamente, de fora para dentro. É medicação viva, renovando de dentro para fora. Não é demagogia religiosa, é vida permanente. Não se trata de plataforma verbalista, e sim de transformação substancial. Jesus encontrou os discípulos um por um. O indivíduo é coluna sagrada no templo do cristianismo. Negue cada qual a si mesmo, disse-nos o Mestre. Tome a sua cruz e siga-me. Eis porque o Evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra,
depois de impressa no coração dos homens. Quando a gente está falando de guerra, aqui é um texto específico para guerras, né, que, que acontecem, que aconteceram ao longo de toda a história, além das guerras mundiais. Mas eu convido vocês a gente estender quando a gente está falando de guerra. Hoje a gente vive uma situação de guerra mais, digamos, divulgada, que é a situação que hoje acontece na Europa, mas a gente tem guerras aí entre povos, guerras civis, desde que o homem é homem. Mas eu também convido vocês a refletirmos juntos sobre a guerra que existe entre todos os conceitos entre as pessoas. Uma guerra velada, uma guerra perigosa, uma guerra que hoje desfaz laços de amizade, uma guerra que hoje desfaz laços de família, uma guerra que atrapalha processos profissionais, processos pessoais de sob todos os vieses. Enfim, uma guerra aí que está entrelaçada na sociedade mundial, não digo nem do Brasil, que é uma guerra de opiniões. Essa guerra de opiniões passa por política, passa por economia, passa por esporte, passa por todas as situações. Hoje as pessoas, em geral, não são a maioria, tá? Acreditem, não são a maioria, mas é uma minoria muito barulhenta, né? Essa minoria hoje não está disposta ao diálogo. É uma minoria a serviço do ódio, a serviço do rancor, a serviço do individualismo, do egoísmo, né? E infelizmente muitas vezes usando o nome de Cristo, usando o nome de cristianismo. Então a gente tem que refletir, não principalmente sobre as nossas ações, não sobre as ações do outro, mas a gente só tem que tomar cuidado quando a gente ouve os tais dos falsos profetas, né? Já falado por Jesus no Evangelho. Será que realmente o que as pessoas pregam como cristianismo tem valores cristãos? Será que quando as pessoas falam de Deus ou de valores de família, será que temos aí valores cristãos? Será que realmente é o que Cristo ensinou? Será que é uma interpretação correta dos escritos, seja no Evangelho, na Bíblia, seja onde for? Ou será que a nossa interpretação e os nossos valores, muitas vezes corrompidos, atrapalham essa interpretação? Então é isso que a gente tem que refletir. Qual o maior ensinamento de Jesus? Né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento resume todos os outros. Né? Se a gente seguir esse ensinamento de fato, a gente teria uma vida plena aí de bem, de iluminação, enfim, de evolução mesmo espiritual. Né? Porque todos nós somos irmãos. Existem pessoas do bem, pessoas ótimas que têm ideias diferentes das nossas, né? Mas a gente tem que ver como aquela pessoa age no dia a dia dela, né? Pouco interessa o que ela fala, mas principalmente interessa como ela age. E é isso que a gente tem que pensar de nós. Pouco interessa o que a gente fala. Eu posso estar aqui falando um monte de groselha para vocês, um monte de bobagem, e fazendo tudo ao contrário no meu dia a dia. Não é isso que eu quero, né? Isso que eu pretendo é melhorar cada dia mais minhas atitudes. Mas, como todos, tenho ainda minhas escorregadas. Mas o importante é a gente refletir e tentar entender onde a gente pode mitigar as possibilidades dessas escorregadas e tentar olhar o próximo com um pouco mais de compaixão, um pouco mais de benevolência, enfim, um pouco mais de altruísmo, seja lá o que for. As pessoas hoje são carentes não só de alimento, não só de bens materiais. As pessoas hoje estão carentes de valores imateriais, né? Hoje as pessoas não conseguem lidar com amor, com valores de família. Quando a gente fala, muitos falam de valores de família,
São valores que interessam a família delas apenas, né? E a gente esquece que existem outros formatos de família. A gente esquece que existem pessoas com outros valores. A gente esquece que existem pessoas com outras vivências, outros ensinamentos, né? E principalmente outras dores, né? Então a gente tem que lembrar sempre que nem todos vivem na nossa condição, boa ou ruim. Sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém pior, né? Sob nossa visão, né? Do melhor e do pior. Mas importante a gente entender que cada um carrega seus valores espirituais, cada um carrega suas vivências dessas e de outras vidas. Então cada um carrega suas marcas no seu perispírito, enfim. Então a gente tem que entender que as pessoas não vão pensar como nós, não vão pensar de uma forma igual. Mas os valores de amor, de fraternidade e de justiça, de harmonia, de compreensão, não podem estar dissociados daquele que prega o cristianismo, daquele que se diz cristão. Simplesmente não podem, porque Jesus é o exemplo é o exemplo maior do cristianismo, né? O nome já diz, Jesus Cristo, o cristianismo, que segue os ensinamentos de Jesus. Não tem como a gente se dizer cristão e não seguir os ensinamentos dele, pelo menos de uma forma minimamente ampla, né? Obviamente a gente, nenhum de nós que está aqui hoje consegue seguir à risca esses ensinamentos, senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em outros planos, em outras dimensões. Mas a gente precisa tentar colocar em prática, pelo menos a maioria deles, né? Pelo menos no dia a dia tentar respeitar minimamente os valores cristãos, né? Então eu também, eu falei que eu tinha dois textos, né? Eu localizei um texto no site Mundo Espírita, um texto de 2019, escrito por Alessandro Viana Vieira de Paula. Tá? Ele fala, é um texto bastante longo, mas eu queria separar um trecho, né, que diz o seguinte: como temos nos comportado no cotidiano do trabalho, na intimidade doméstica, no interior do templo religioso, durante as viagens de férias, diante das pessoas que passam por nós na via pública, nos velórios, né? Então ele convida a gente a refletir como está o nosso dia a dia, e não só quando a gente está dentro do templo, seja ele qual for. Ou nem precisa estar dentro de um templo, mas quando talvez a gente fale em nome do cristianismo, como a gente age, como a gente fala, de fato, como é a nossa ação no dia a dia. Aí ele continua: há necessidade de sermos mais gentis e afáveis com todos, sorrir mais e usarmos a palavra para levantar o ânimo das pessoas, atentos àquelas que estão sofridas e carecem de nosso suporte amoroso. Não podemos nos omitir diante do sofrimento. Temos que ser um bom cristão onde estejamos. O bem tem que predominar em nossas atitudes. Temos que evitar os altos e baixos da emoção, procurando ser mais estáveis na alegria e no bem. Não podemos perder o ânimo de construir um mundo melhor. Jamais desperdiçar as oportunidades do cotidiano para expressar nossa espiritualidade e identificação com as propostas do Cristo. Veja, espiritualidade, ele não está falando aqui em religião. Diante daqueles que nos odeiam, façamos silêncio e oremos por eles. Não tem como devolver com ódio, né? Nem sempre a convivência é possível, mas Jesus também nunca nos pediu isso. Ele só pediu que a gente respeite, tenha amor ao próximo, e amar ao próximo é simplesmente não revidar. É simplesmente, como diz aqui, façamos silêncio e oremos por eles. Só isso. Nisso a gente já está amando o nosso próximo e cortando essa corrente de mal, se pagando com o mal, né? A gente já está revertendo, né? Transmutando um sentimento de ódio por um sentimento de amor. Não tenhamos dúvida de que no cotidiano é que promovemos o bom combate, procurando sempre fazer o melhor ou usando no bem. Reflitamos sobre a mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. A cada instante, a vida se expressa dentro de um esquema que te surpreende. Procura descobrir a mensagem que te está sendo revelada. Dependerá de ti o esforço de hoje para a tranquilidade de amanhã. Resolve os problemas existenciais simples ou complexos com cuidado e gentileza,
a fim de não produzires lesões emocionais noutrem. Onde estejas, como te encontres, como te apresentes, recorda que estás construindo o reino de Deus no coração, a fim de que reflita no teu entorno e se inicie naqueles com os quais convives. Então, como sempre, Joana de Ângeles reforça a importância da gente refletir aquilo que a gente quer para nós e para os outros, e começando ao nosso entorno, né? Para que isso também se reflita no nosso entorno. E a partir do momento que a gente, como já foi falado aqui, consegue de dentro para fora refletir os ensinamentos cristãos, não de fora para dentro, a gente começa a dar exemplo, a gente começa a agir na luz, a gente começa a ser luz, a gente começa a ser mais um ponto de luz. Não há como, não há como a gente não influenciar de uma maneira positiva o nosso entorno. Ah, então eu vou conseguir influenciar todo mundo no bairro, no prédio, no... Não, não. Mas se você conseguir influenciar positivamente uma pessoa, você já fez uma, uma ótima parte. E é isso. Um pouquinho influenciando os filhos que a gente educa, influenciando a família que está ao nosso redor, nossos amigos mais próximos, nossos colegas de trabalho, né? As pessoas da nossa comunidade, seja qual comunidade for, enfim, tentando se colocar como exemplo para que nunca, nunca alguém possa ter motivo para te descredenciar aquilo que você fala, porque nada pior do que a gente ouvir algumas pessoas falando algumas coisas e você olhar para a pessoa e falar, nossa, mas você não pratica nada disso que você está falando, né? Então não sejamos essa pessoa, né? Não sejamos essa pessoa que trabalha de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Como diz aqui no texto do irmão X, o finalzinho que eu achei muito muito sábio. Eis porque o evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra depois de impressa no coração do homem. Então, de nada adianta a gente ler a Bíblia, a gente ler o Evangelho, a gente ir no templo, a gente escutar, a gente ler tudo quanto for livro, bons livros, boas inspirações, assistir ótimos filmes, todos os ensinamentos, se isso não ficar guardado, registrado dentro de nós, para que aí sim as nossas ações comecem a agir e de fato nossas ações comecem a iluminar a nós mesmos e ao nosso entorno, porque aí sim teremos dentro de nós os ensinamentos de Cristo, e aí sim seremos cristãos de fato e iniciaremos uma jornada espiritual um pouco mais iluminada, um pouco mais leve, um pouco mais com o conceito de comunidade de fato arraigado em nós, né? Então é isso que a gente precisa entender, que um depende de outro. Então a gente precisa aprender a viver em comunidade, como de fato Cristo sempre nos ensinou. Então é isso, pessoal. É uma reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Tirem suas conclusões, né? Comentem, vamos discutir, né? No bom sentido, vamos trocar ideias, vamos nos colocar à disposição, vamos mudar o nosso entorno. Se tiver uma pessoa aqui assistindo e que minhas palavras fizerem sentido, já valeu a pena esse evangelho, tá bom? Essa conversa que a gente teve. Então eu agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima semana, que todos fiquem em paz, todos fiquem com Deus e lembrem-se, nós estamos neste momento, agora eu vou falar para o Brasil, nós estamos sob a mesma pátria, sob o mesmo teto, digamos assim, entre aspas, do mesmo país. Todos estamos no mesmo barco, digamos assim. Então vamos estender as mãos para aqueles que precisam de nós e também pedir ajuda quando a gente precisar do outro, né? E vamos, sobretudo, respeitar aquele que estiver do nosso lado, independentemente de suas ideias, independentemente de seus pensamentos. Vamos respeitar, mas lembrando sempre, o ódio não vai levar a lugar nenhum. Vamos sempre com amor, pensando no bem, pensando na caridade, pensando no altruísmo, lembrando sempre que o outro irmão sente como nós. Então,
vamos agir com ele como gostaríamos que ele agisse conosco. Tá certo, pessoal? Então vamos aí seguindo em frente, trabalhando e tentando ter a luz dentro de nós, tentando iluminar nosso entorno. Ok? Obrigado mais uma vez, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima.